que ele não é um ser. É um ser humano e sente as mesmas coisas que qualquer pessoa aqui poderia sentir. Aí no final da palestra, eu conversando aí com ele, disse, às vezes nós parecemos como uma voz que clama no deserto. Parece que não estamos sendo ouvidos. Parece que a sociedade não está nos dando ouvido, está simplesmente nos vendo como pessoas retrógradas, pessoas antissociais, pessoas antiquadas, pessoas contra o sistema, pessoas andando na contramão do mundo. Mas tem uma coisa, essa voz que clama no deserto é uma voz que está evitando essa sociedade de se apodrecer cada vez mais, de se corromper cada vez mais. É como o sal no mundo, exatamente como Jesus falou que temos que ser, o sal da terra, para que essa terra não venha se apodrecer mais do que já está. Eu disse para ele, olha, não se preocupe não, pode parecer que isso aqui, tudo que foi falado, mostrado para eles, entrou para um ouvido e saiu para o outro. Mas não, tenho certeza que qualquer moça dessas, quando estiver numa situação dessas, numa dúvida, aborto ou não aborto, vão se lembrar do vídeo, das palavras que ouviram, e vão pensar 2 vezes antes de cometer essa bobagem, essa insensatez. Então, queridos, esse é o nosso papel no mundo. A igreja como o sal fora do saleiro. É lá fora que nós temos que ser o sal principalmente. Eu estava desacostumado com esse ambiente do mundo. Praticamente 25 anos só vivendo no ambiente evangélico. Esses últimos 5 anos, 5 anos que eu tenho convivido no meio do mundo, no meio de pessoas mundanas, conhecendo de perto a realidade de como estão os nossos jovens hoje, fez eu abrir os olhos e entender aquilo que está acontecendo. Eu estava longe de tudo isso. Eu estava 25 anos só vivendo no meio evangélico, só conhecendo pessoas da fé. Hoje, não. Eu estou conhecendo que é a realidade, como o mundo está. E a palavra que eu poderia deixar para definir o mundo como ele está hoje é podridão. O mundo está uma verdadeira podridão. E caminha para se apodrecer cada vez mais. A única coisa que evita o mundo de se apodrecer ainda mais ainda é a nossa presença aqui. A presença do sal da terra, que evita que esse mundo venha se corromper e apodrecer-se cada vez mais. Por isso que Jesus disse, vocês são o sal da terra. Sal da terra. Sal da terra. E o que mais, completando aí o que eu vi hoje, o que mais me deixou impressionado é a falta de respeito que muitos hoje no mundo têm entre os jovens e adolescentes. Uma moça se levanta atrás e diz assim, olhando na cara do pai, você não é uma mulher, não está no corpo de uma mulher para falar essas coisas. A outra se levanta e diz, porque você não poderia ter colocado esse vídeo tão chocante. Isso choca. Imagine só, se com um vídeo desse chocante a moçada já ri, imagine então se não fosse chocante. E houve um bate-boca geral. Até eu me levantei e disse assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso, estou aqui de intrometido, não faço parte da turma, porque era uma turma de estudantes de jornalismo. Eu estava ali só para conversar com o professor, e ele disse assim, mas eu quero dizer uma coisa, porque alguém levantou a questão, e uma situação de estupro, a mulher tem o direito de abortar? Aí levantaram essa questão,
realmente é permitido numa questão de estupro. Mas eu me levantei e disse assim: olha, vocês estão falando de estupro, mas até mesmo numa situação de estupro, tem que ser bem pensado se o aborto vai ser realizado ou não. Porque numa situação de estupro, não quer dizer que aquela criança vai ser uma maldição para a mãe, vai ser um problema. Às vezes ela pode ser uma bênção. Eu conheço uma pessoa que é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo evangélico. É um amigão pessoal meu. Ele já pregou aqui, nesse púlpito do ano passado. Ele vive na Inglaterra há alguns anos. Lembra do pastor Paulo Roberto? Pastor Paulo Roberto, os maiores amigos, as maiores influências do meu ministério. Vou dizer, meu modelo de pastor. Aprendi muito com ele, lá em São Paulo. E ele me segredou uma coisa que eu não sabia em 30 anos de amizade. A última vez que ele veio, quando ele veio aqui, ele falou: Jonas, vou te falar uma coisa, eu nunca te falei. Eu sou fruto de um estupro. Eu sou fruto de um estupro. Minha mãe me concebeu porque um patrão, chefe para o qual ela trabalhava, a estuprou. E ela não me abortou. Eu nasci. Falei: olha que interessante, graças a Deus. Aí eu citei esse exemplo lá no meio da palestra e falei: olha, essa pessoa é uma pessoa maravilhosa, ajuda muita gente através das suas palavras, ajudou a sua mãe, foi uma bênção para a sua mãe. Já pensou se a sua mãe tivesse o abortado por ele ser fruto de estupro? Já pensaram? Eles calaram quietinho. Então, se até uma situação de estupro é discutível o aborto, imagine uma situação normal. Numa situação em que houve uma gravidez em condições normais. Imagine. Então, isso é algo para nós pensarmos. Que diferença nós estamos fazendo no mundo? Qual tem sido a nossa posição como sal da terra? Estamos aceitando tudo, engolindo tudo, ficando calados? Ou nós temos manifestado a nossa voz a esse mundo? Se você quer ser alguém que agrade ao Senhor, que o Senhor tenha prazer em você, seja sal nessa terra. Assim como aquela filha trouxe ao seu pai, o rei, um saleiro, dizendo: olha, meu pai, você para mim representa isso, o sal. Ele estava dizendo que o sal é o que tem de melhor, mais importante para dar sabor à vida, para conservar a vida. E é assim que Deus quer que nós sejamos, o sal da terra para Ele. Deus quer sentir sabor nas nossas vidas. O sabor, o sal na medida certa, nem mais e nem menos, mas na medida certa, certinho. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, senão exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Alguém já pegou esse versículo aqui e disse: olha, finalmente encontramos um erro na Bíblia. Os céticos, aqueles que gostam de encontrar defeito. E esse cético, como ele era um estudioso na química, ele quis provar por A mais B que a Bíblia estava errada, que o sal nunca perde o seu sabor. Porque ele, sendo estudioso da química, ele disse: o sal nada mais é do que o cloreto de sódio. E cloreto de sódio, quimicamente, não perde o sabor. Karina, que já estudou química, sabe disso também, né? O sal não perde o sabor. Nunca. Pode ver. Procure lá no mercado, no pacote de sal, vê se tem data de validade. Eu acho que, se não for uma validade para sempre, ele tem uma data bem longa.
não perde o sabor. Aí esse cientista disse: olha, descobrimos um erro na Bíblia. Porque a Bíblia está dizendo: se o sal perder o seu sabor, como restaurar? Jesus errou falando que o sal poderia perder o seu sabor. Mas como eu estava falando aqui na aula do Instituto Bíblico no domingo de manhã passado, a Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível. Ela não tem erros e não falha. E mais uma vez ficou comprovado que a Bíblia sempre tem razão. Porque foram analisar a história, os hábitos do povo ali nos dias de Jesus. Sabe qual era um dos hábitos, um dos costumes da época? Como o sal era muito valioso, o que eles faziam? Para aumentar o volume do sal, se eles tinham um saquinho de sal que custasse ali, vamos supor, 100 reais, isso aqui tem que valer um pouco mais, né? Sempre tem a malandragem e tudo. Aquele jeitinho brasileiro também está presente em todas as culturas. Aí tiveram a ideia, já sei, o sal é bem parecido com areia branquinha, vamos misturar um pouquinho de areia no sal, aí vai aumentar a quantidade do sal. E eles faziam isso. Tinha o sal puro e o sal misturado com areia fininha, para aumentar a quantidade e volume. Aquele sal misturado com areia perdia o sabor, porque a areia apodrecia dentro do sal. Não era bem o sal que perdia o sabor, era pela presença da areia. A areia apodrecia, e aí, por conseguinte, o sal não prestava mais. Era um costume nos dias de Jesus fazer isso. É por isso que Jesus sabiamente disse essas palavras: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E é exatamente isso que faziam com aquele sal misturado. Misturou com a areia, não tinha mais serventia, não servia mais para nada. Pegaram aquele sal e jogaram na rua, no meio da terra, não servia mais para nada. Isso é uma lição para a nossa vida, queridos. Nós somos o sal puro, o sal que não perde o seu sabor, enquanto nós formos puros, sem mistura. Misturou com a areia desse mundo, com a terra desse mundo, já não presta. Por isso que nós não podemos ter mistura em nós. Um pouco de Cristo, um pouco do mundo. Um pouco de Deus, um pouco do diabo. Um pouco das coisas do céu, um pouco das coisas da terra. Não! Se acontecer isso, já era. Perdeu o sabor. Para nada mais presta. Tenha pureza. Seja só de Deus, seja só de Cristo, seja só das coisas do céu, seja só da Bíblia. Não misture com as coisas do mundo, porque senão vamos perder o sabor e para nada mais vamos prestar. Para nós caminharmos para o fim, então fica essa a lição para nós. Ser o sal da terra significa fazer diferença, significa trazer sabor para esse mundo que está tão insosso, significa conservar esse mundo que está se apodrecendo cada vez mais. Fazendo isso, vamos estar amando a Deus e sendo muito amados por Ele, porque é isso que Ele precisa de nós, é para isso que Ele precisa de nós. Fazemos diferença nessa terra. Você pode ser o sal puro, fora do saleiro. Fora do saleiro quer dizer, aqui fora da igreja, fora daqui do ambiente evangélico que nós estamos. Ser o sal na sua casa, ser o sal no meio, na tua rua onde você mora, entre a sua vizinhança, ser o sal onde você estuda, onde você trabalha, ser o sal onde você convive. É ali que nós precisamos salgar, é ali que nós precisamos mostrar o nosso sabor, é ali que nós precisamos fazer a diferença, porque esse mundo está se apodrecendo aos poucos, esse mundo está se corrompendo,
Esse mundo está aos poucos se desfazendo. E a única coisa que mantém ainda esse mundo somos nós. É a nossa presença aqui. Porque a partir do momento que nós fomos tirados daqui dessa terra, aí acabou tudo. Aí apodreceu tudo. Tudo. O mundo está entregue à total corrupção. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que Ele nos faça ser sal. O sal que verdadeiramente salga, o sal que verdadeiramente dá sabor, o sal que verdadeiramente conserva. O sal, nem a mais e nem a menos. O sal a mais representa o fanatismo. A pessoa que é muito intolerante, a pessoa que é malquista na sociedade, porque ele é exagerado. É muito sal. Já o sal de menos é aquele cristão que está na dele e não quer se envolver com as questões desse mundo, não quer abrir a sua boca, não quer influenciar. Nós temos que ser o sal na medida certa. Senhor, nós pedimos essa noite, ó Deus, que Tu esteja dando-nos a graça de sermos sal, dando-nos a graça de darmos sabor a esse mundo, sermos o item de conservação desse mundo, para que ele não venha se apodrecer mais do que já está. Para que nós venhamos nos manifestar, falar, nos levantarmos contra as mazelas desse mundo, contra essa podridão que impera. Nós devemos mostrar nossa influência. Nós precisamos e queremos ser sal. O sal que dá sabor, o sal que conserva, o sal que faz a diferença. Senhor, colocamos-nos diante de Ti, pedindo que Tu faça em nossa vida a obra do Teu Espírito Santo, realize em nós algo maravilhoso, para que nós sejamos profetas a essa geração, pessoas que não tenham medo de falar, de abrir a boca, denunciar, mostrar o que está errado e com as nossas atitudes mostrarmos retidão. Senhor, queremos ser o sal. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Meu coração seja quebrantado e humilde.